Ora, parque de estacionamento, vamos resolver o parque de estacionamento, começar pelo requisito 1. Portanto, aqui vou começar por criar um novo projeto, criar um Java Project, o nome do projeto Parque JRE8, versão 8 de Java. Portanto, aqui podem adicionar, portanto, isto são as bibliotecas que estão associadas já ao projeto. Podem adicionar novas aqui, já aqui é adicional já e adicionar, por exemplo, a biblioteca ACM se fosse necessário. Ok, temos projeto criado. Projeto criado, temos aqui a pasta source para colocar o código-fonte. Agora aqui vamos criar o pacote. Tá, assim, eu geralmente utilizo sempre aqui o meu menu de contexto. Portanto, o botão lá direito e portanto, o botão lá direito do rato e aparece um menu associado ao local onde está o clique. Pacote, portanto, o pacote é o domínio ao contrário. pt.ipveja.istig.p2. Criar, temos o pacote criado. Portanto, estamos a programar por testes, então queremos uma pasta para colocar os diversos testes. Portanto, aqui em cima do parque, new source folder, teste. Ok, e temos agora aqui já as duas pastas, uma para colocar o código e outra para colocar o teste. Ora bem, quando estamos a programar, quando estamos a fazer a programação por testes, a pessoa deve primeiro criar o teste e depois é que vai criar as classes. Ora bem, para simplificar, eu vou criar uma classe vazia para ele criar a classe de teste. E depois então faço a programação por testes. A primeira classe, posso olhar para o enunciado. Portanto, isto vai ter aqui classe Ticket Machine e classe Ticket. Portanto, eu vou criar estas duas classes. New classe. Primeira classe vai ser Ticket Machine. Portanto, isto fica na pasta source. Está correto. Portanto, não é necessário aqui Ticket Machine. Só. Sim, aqui está bem. Aqui parece mal aqui, mas neste Ticket Machine está correto. Vou criar, por exemplo, a pessoa aqui pode escolher para ele colocar os comentários. Portanto, isto, a superclasse vai ser object, portanto isto é por omissão. Eu vou colocar, por exemplo, o construtor vazio. Não preciso. Ok, fechar. E temos aqui a primeira classe. Temos aqui a primeira classe e eu vou, por exemplo, aqui gerar o toString, por exemplo. Ora bem, Ticket Machine, eu não sei o que é que isto vai ter. Private int, é assim, este a seguir eu apago isto. Portanto, index. Portanto, eu vou colocar aqui só uma coisa qualquer, gerar um ou dois métodos. Ora bem, source, generator gets and setters. Portanto, sempre que a pessoa pretende ter os getters e os setters, pode utilizar aqui esta opção para gerar os getters and setters. Portanto, temos só uma variável, portanto podemos gerar só o get, ou só o set, ou ambos. Portanto, aqui a pessoa pode retirar tudo, obter os getters ou obter os setters. Então, a pessoa pode aqui escolher o que quer. Eu vou escolher tudo, por exemplo, e aproveito e já mostro. Portanto, a pessoa pode escolher onde quer colocar isto, onde quer colocar isto aqui. Por exemplo, isto pode ser os últimos membros, portanto, no fim da classe. Só pode gerar isto no fim da classe. Os get and set para ser público. Gerar comentários. E, ok, tenho o get index e o set index. É assim, eu não sei se isso é importante ou não, então estou aqui a tirar uma coisa qualquer para seguir, então criar agora a classe de teste. Agora para criar a classe de teste, mas antes da classe de teste não vou aqui mostrar só que a pessoa pode gerar aqui o toString também, se quiser, gerar aqui o toString, então vou gerar o toString.
toString, portanto isto associado só aqui ao index, ok, vamos colocar isto no fim, temos aqui o toString. A pessoa pode alterar isto à vontade, mas portanto, uma primeira versão está aqui. Vamos gerar também o método hashcode e equals, também tem aqui a opção para gerar estes dois métodos. Portanto, temos só uma variável, então vamos gerar isto em relação a isto. Ora bem, ele vai gerar este código para o método equals. Portanto, isto depois é explicado na aula teórica, por isso penso que não é muito importante estar aqui a explicar. Se tiverem dúvidas, depois digam. Ora bem, então, temos já estes métodos aqui gerados. Portanto, o método toString, portanto, é sempre útil ter. Portanto, isto pode ficar, o hashcode também pode ficar, o equals também pode ficar. É assim, depois se as variáveis mudarem, isto depois pode ter que alterar tudo. Pode ser necessário alterar as coisas todas. Ok, então agora eu vou gerar então a classe de teste. Portanto, com o botão direito em cima aqui da classe, new, JUnit test case. JUnit test case, ok. Agora aqui temos que indicar qual é a biblioteca, se é o 3, se é o 4, vou utilizar sempre o 4. JUnit test case versão 4. A pasta onde colocar, portanto, não é na pasta source, é na pasta teste. Eu posso escrever teste, eu faço browse e escolho. Browse, escolho a pasta teste. Portanto, coloquei na pasta teste, o pacote é o mesmo, o nome é este, superclasse é isto. Posso criar aqui o método setup. Eu utilizei este método, tirar comentários e vamos avançar. Agora ele pergunta quais são os métodos de teste que eu quero fazer. Eu só, por exemplo, vou aqui criar automaticamente métodos de teste para estes dois métodos. Só para termos aqui exemplos. E ok. E finalizar. Portanto, ele diz que o JUnit 4 não existe no projeto. Pergunta se quer ou não adicionar esta biblioteca. A gente diz que sim. A gente quer adicionar a biblioteca. Ok, e temos aqui ora bem, JUnit test case. O pacote está, agora a biblioteca, propriedades, aqui do projeto, bibliotecas. Parece que ele não adicionou o JUnit, é de library. JUnit 4 requer a Java 5 project. Isto não é um Java 5 project. Ok. Descritivo do projeto. Portanto, aqui a biblioteca tem que ter ou uma versão do Java e o JUnit 3 ou 4. Portanto, depois de criar uma classe de teste, tem que ter aqui uma destas bibliotecas. Ora bem, por alguma razão ele não está aqui. Ora bem, o before está aqui. Ok. Já estava aqui a dar erro. Só aqui no erro pode
indicar para ele mudar para a versão 1.5 ou superior e está feito. Ora bem, chegaram até aqui há dúvidas? Portanto, até agora o que é que eu fiz? Criei aqui uma classe Ticket Machine, coloquei aqui uma variável para criar aqui o getter e o setter. O getter geralmente ele nunca coloca aqui o this ponto, portanto o this refere à própria classe. Portanto, é bom colocarem aqui o this ponto. O setter é assim, ele gera sempre isto. Portanto, os setters são assim, muito semelhantes, que é recebe um valor e coloca na variável. Portanto, ele aqui colocou o this, está correto. Assim coloca o valor que recebe por parâmetro na variável de instância. Aqui há que ter atenção que nos setters é bom validar os valores. Por exemplo, não existe uma máquina com uma identificação, por exemplo, imagina que isto é o ID da máquina. Portanto, eu vou ter a máquina 1, 2, 3, 4, 5, por aí em diante. Portanto, não há máquinas negativas, portanto, não há IDs negativos. Portanto, aqui podia colocar aqui um assert que o index tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, eu posso ter a máquina 0, ou por exemplo, maior que 0. Portanto, há que ter atenção que nos setters é bom validar os parâmetros. Portanto, é essa a vantagem da pessoa ter setters e não colocar a variável pública. Porque sem essa validação, isso era semelhante a colocar uma variável pública. A pessoa podia colocar o que quisesse. Portanto, há que ter atenção que é bom validar. É bom validar sempre os parâmetros nos setters. Do string, para já eu vou deixar o resto como está. Ok, portanto, isto aqui, portanto, o resto dos métodos, portanto, estes foram gerados de forma automática, portanto, eu não vou avançar já para o resto dos métodos e vou então passar para o requisito 1. Requisito 1, a pessoa começa a programar aqui na classe de teste. Portanto, vamos agora esquecer um pouco as outras classes. E temos aqui uma classe de teste para a Ticket Machine. Portanto, isto, segundo aqui o enunciado, há aqui outra classe, a classe Ticket. Eu posso também já criar a classe Ticket. Eu vou criar a classe Ticket e crio também já uma classe de teste que pode ser útil. Ora bem, new, classe Ticket. Pode colocar comentários, pasta source, finish. Ok, tem a classe Ticket. Eu tenho que configurar aqui isto na formatação. Tenho a classe Ticket, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar aqui um método qualquer, só para ele criar a classe teste. Public int soma a parênteses int x int y e vou aqui fazer um return x mais y. Portanto, este é o método dummy, portanto, o método que não interessa nada, é só para agora ele criar a classe teste. Já para este método, para a pessoa ter já a sintaxe correta. Portanto, assim, portanto, sempre que cria uma classe de teste, é bom vocês terem um método para ele criar já um método de teste para isto e ficam já com a sintaxe correta. Portanto, se vocês utilizarem o JUnit 3 ou o JUnit 4, portanto a sintaxe é diferente. Vocês tendo assim um método de teste, um método básico, conseguem já ver qual é depois a sintaxe da classe teste. Ok, vou agora criar então a classe teste. Vou fazer a mesma coisa, botão lá direito, new JUnit test case. Portanto, criar a classe teste. A primeira coisa a fazer é alterar a pasta onde colocar. Pasta de teste, o nome está correto, pode gerar comentários e pode também criar o método setup. Next. E vou pedir para criar o método teste já para este nome. Terminar. Ok, e tenho aqui também a classe de teste para a classe ticket. Ora, alguém sabe para que serve aqui este método de setup?
Portanto, este método setup, portanto, eu pedi para ele criar, quando criou a classe de teste. Este método setup serve para a pessoa colocar aqui blocos de código que são executados antes de cada método de teste. Imaginem, por exemplo, o primeiro método de teste cria uma máquina e depois verifica se a máquina tem bilhetes ou não. O segundo método de teste cria uma máquina e adiciona bilhetes à máquina, por exemplo. Portanto, há aqui uma parte de código que é repetido, que é isto está sempre a criar a máquina. Portanto, essa parte a pessoa pode colocar aqui, no método setup. Portanto, este método setup é executado antes de cada método de teste. Ok, temos aqui a estrutura básica. Então vamos então agora olhar para o requisito. Requisito 1. Elaborar o método de teste, teste entrance. Vamos então criar este método. Teste entrance que testa o seguinte cenário. Bem como o código necessário para que o teste passe. Portanto, teste entrance, portanto isto será um teste para a classe Ticket Machine. Portanto, vamos para a classe Ticket Machine, classe de teste. Ora bem, Ticket Machine Test, é aqui que queremos. E agora queremos aqui criar aqui um novo método. Portanto, a sintaxe já temos aqui, que é @teste public void nome do meta, parênteses, fecha parênteses e portanto isto é requisitos essenciais. Requisito 1. Portanto, é isto que estamos aqui agora a fazer. Requisitos essenciais, requisito 1. Portanto, a pessoa começa aqui a programar o teste. Então começa assim. Atribua uma data e hora ao relógio da máquina. Ora bem, queremos atribuir uma data e hora ao relógio da máquina. Portanto, atribuir uma data e hora ao relógio da máquina. É assim, isto pode ser feito de forma automática. Portanto, a máquina, quando se cria uma máquina, portanto, eu a seguir de alterar a classe Ticket Machine para, ao criar um objeto, ele fica com a data do computador e a hora do computador. Portanto, estamos para já, vamos criar aqui um método então para alterar a data e hora da máquina. E depois o utilizador retira um bilhete. Portanto, para já, portanto, isto vai ser necessário criar uma máquina, criar um Ticket Machine. Então vamos criar Ticket Machine TM1 igual a new Ticket Machine, ponto e vírgula, Ticket Machine 1. Portanto, atribuir uma data hora ao relógio da máquina. Portanto, precisamos de uma data e hora. Vamos criar aqui uma data e hora. Calendário C1 é igual a new Gregorian Calendar e vamos enviar aqui estas coisas todas. Okay. Agora eu vou aqui à ajuda, portanto, é bom terem aqui a ajuda. Gregorian Calendar. Portanto, é bom terem a ajuda que é para ver agora o que é que a classe recebe. Então vamos aqui à ajuda e isto vai receber. Portanto, tem aqui o construtor. Portanto, recebe o ano, o mês, o dia, a hora e o minuto. Portanto, eu até posso fazer um copy disto. Portanto, copiar.
Ora bem, o ano igual a 2015, o mês vai ser o mês 4. Mês 4, é assim, isto deve ser o mês 3. Geralmente os meses começam em 0. É preciso, e a documentação, há que ter atenção que o mês 4 geralmente é o mês 3, porque o mês geralmente começa em 0. Ora bem, hoje é dia 8. Hora 10 horas, minutos 41. Ok, temos aqui as variáveis. E agora eu vou voltar a copiar isto aqui da ajuda, copiar isto e colo aqui tudo. Ctrl V e é só agora apagar aqui os índices. Ora bem, eu vou aqui à ajuda da classe Gregorian Calendar. Quero ver outra coisa que é esta classe Gregorian Calendar herda de calendário. Então quer dizer que eu posso colocar este objeto num objeto do tipo Gregorian Calendar ou do tipo calendário. Portanto, aqui é estas duas possibilidades. Eu vou colocar como sendo do tipo calendário, mas também posso colocar como sendo do tipo Gregorian Calendar. Portanto, isto que está aqui, portanto, neste momento está a dar um erro, falta aqui um import. Portanto, isto está correto. Portanto, a pessoa pode fazer esta atribuição, dado que esta herda de um calendário. Assim, aqui neste exemplo, portanto, era um pouco indiferente. Ora bem, o utilizador retira um bilhete de uma máquina à entrada do parque. Portanto, já temos a máquina, agora precisamos de um método para retirar o bilhete. Então vamos criar um método getTicket. Ora bem, ticket myTicket é igual a tm1 ticketmachine1.getTicket. Pronto, e vírgula. Portanto, o utilizador retira um bilhete de uma máquina à entrada do parque. Portanto, eu tenho esta máquina, Ticket Machine 1, e obtenho um bilhete. Chama o método getTicket. É lógico que este método não existe. Está a dar erro porque não existe. E agora, eu vou continuar aqui com o cenário. O bilhete retirado contém... mas espera aí, mas antes disso ainda falta aqui outra coisa. Ora bem, a data e a hora. É assim, a data e a hora, portanto tem aqui um Gregorian Calendar. Eu tentei fazer alguma coisa com isto, que é alterar a data da máquina. Então vou fazer Ticket Machine 1.setDate, ao parênteses, e vou enviar aqui o Gregorian Calendar, que é o calendário. Portanto, aqui estou a alterar a data e hora da máquina. Portanto, tenho este objeto, tipo Gregorian Calendar, e envio esse objeto para a máquina para alterar a data e a hora da máquina. Portanto, o utilizador retira um bilhete à entrada do parque. O bilhete retirado contém a data e a hora gerada pela classe Ticket Machine. Portanto, a data e a hora é para ser representada utilizando um objeto do tipo Gregorian Calendar. Ora bem, aqui assim
É assim, neste exemplo é um pouco indiferente eu ter aqui calendário ou Gregorian Calendar. Eu vou para já, como enunciado diz-me para utilizar o Gregorian Calendar, eu vou utilizar isto. Mas depois podia utilizar uma referência para o calendário. Mais à frente depois isto vai ficar mais legível o porquê de utilizar uma coisa ou outra. Portanto, para já parece igual utilizar uma coisa ou outra. Mais à frente depois isto vai-se perceber o porquê de utilizar ou o calendário ou o Gregorian Calendar. Bem, avançando no teste. Portanto, o bilhete retirado contém a data e a hora, gerada pela classe Ticket Machine. Portanto, quer dizer que eu aqui obtenho um bilhete e este bilhete poderá ter a data e a hora. E um número de ordem que é diferente para cada bilhete e que se inicia em 0. Portanto, cada bilhete vai ter um número diferente. Ok, portanto, isto é o meu primeiro bilhete. Portanto, se isto é o meu primeiro bilhete, o número de ordem tem que ser o 0. Então vamos aqui fazer int index ticket index. Portanto, o índice do bilhete é igual a myticket.get agora aqui à procura do nome, eu vou deixar o getIndex. Portanto, todos os bilhetes terão um índice diferente. Portanto, será bilhete 0, bilhete 1, bilhete 2, bilhete 3, por aí em diante. Portanto, isso quer dizer que se eu obtiver um novo bilhete, o bilhete já terá um número diferente. Portanto, a máquina e o bilhete devem ser objetos das respectivas classes Ticket Machine e Ticket. Portanto, já está. Portanto, a máquina é do tipo Ticket Machine, o bilhete é do tipo Ticket, que é o que já temos aqui. Ora bem, ponto 2, teste. Verifique que a data-hora do bilhete é que é atribuída ao relógio da máquina. É atribuída ao relógio da máquina. É assim, isto começava por... Sim, assim, aqui a máquina que vende bilhetes. Ok, então agora queremos ir aqui ao bilhete, verificar se a hora que está no bilhete é a hora que foi dada aqui. Foi esta. Então, vamos fazer isso. Gregorian Calendar, C2, segundo calendário. E agora, queremos ir ao ticket. Ticket que está aqui, myticket. Get date. Então vamos chamar o método getDate, isto vai devolver um ticket, vai devolver um objeto do tipo Gregorian Calendar, que vai ter a data, que terá que ser esta data aqui assim. Portanto, queremos verificar que isto está correto. Vamos verificar que a data que se obteve no bilhete foi a data que foi dada inicialmente. Ok, agora precisamos então aqui de verificar isso. Assert equals objetos. Assert equals. Ora bem, isto, tanto um como o outro, agora a pessoa pode ir buscar os milissegundos e verificar que os milissegundos são iguais. Portanto, agora calendar, deve haver aqui um método que devolve um long é perceber que, já agora, vamos olhar para a documentação. Portanto, aqui a documentação tem inicialmente os construtores das classes. Portanto, esta classe tem aqui estes construtores todos. Tem os construtores. Tem os métodos que são definidos na própria classe. E depois tem os métodos herdados. Portanto, estes métodos estão aqui na classe calendar e estes métodos da classe object.
Portanto, como podem ver aqui, por acaso não aperto aqui o toolstring, que ele é redefinido, é por isso que ele vai aparecer aqui. Ok, e agora queremos um para obter, por exemplo, a data em... Ora, isto deve ter o equals, agora a gente pode aqui procurar, Ctrl Find equals e equals. Portanto, isto tem o método equals. Tem aqui o método equals, eu já agora queria saber onde é que ele veio de onde. Fazer uma procura desde o início. Equals, está aqui. Portanto, isto tem aqui um método que verifica se um objeto do tipo Gregorian Calendar é igual a outro objeto do tipo Gregorian Calendar. A pessoa pode aqui utilizar este equals, então pode fazer uma comparação entre os dois, ele vai utilizar este equals que já existe. A outra solução era fazer a conversão deste objeto para um número, por exemplo, para milissegundos, para verificar se os dois valores serem iguais. Portanto, aqui assim, assert equals, eu quero só aqui mostrar uma coisa que é, portanto, a pessoa começa a escrever, faz Ctrl espaço, ele mostra os métodos que existem, e por exemplo, aqui queremos buscar dois objetos, este aqui, objeto 1, objeto 2, mas eu escolhi, ou de qualquer, então eu escolhi aqui um double. Então eu quero verificar se dois números reais são iguais. Quero verificar se 5.5 é igual a 5.5. Ponto e vírgula. Ele mostra aqui esta linha. A dizer que este método já é um método, portanto, ainda existe, mas já não é para ser utilizado. Porquê? Alguém sabe? Porquê é que ele chega aqui e risca este método? Podem ser diferentes. É assim, este método existia inicialmente. O que ele fazia era, pegava em dois números reais e verificava se eles eram totalmente iguais. É o que realmente ele faz. A pessoa pode executar isto assim, ele faz assim, ele verifica se os dois números são totalmente iguais. Mas existe agora um outro método, que já tem mais um parâmetro, onde a pessoa indica aqui o erro. Portanto, assim a gente está a verificar se os dois números reais são iguais, mas mediante ali um erro. Porque às vezes a pessoa precisa de contas, há alguns erros de arredondamento, e então que... Portanto, isto pode ter aqui um terceiro parâmetro. Assert equals, e eu vou comparar dois objetos. Objetos, o primeiro vai ser o C1. Portanto, o primeiro é o esperado é o C1. O que eu obtive é o C2. Portanto, estou aqui a comparar, a ver se as duas datas são iguais. Portanto, o C1 é este aqui, este objeto que eu criei. O C2 é o objeto que eu vou ao ticket buscar. Vou ao ticket buscar qual é a data que o ticket tem e tem que ser igual ao anterior. Ora, avançar. Portanto, a pessoa inicialmente escreve todo o cenário e depois é que vai tirar os erros. Depois é que vai criar os métodos para necessários. Atribuir uma segunda data hora ao relógio da máquina. Portanto, vamos criar aqui segunda data e hora. O ano pode ser o mesmo. O mês, vou colocar o mês. O mês pode ser o mesmo, vou alterar só aqui o dia 9. E vou deixar tudo igual. Portanto, isto, C2 já existe, vai ser o C3. Portanto, eu apaguei aqui o int inicialmente, portanto, eu fiz a cópia destas duas linhas, apaguei o int e agora é preciso colocar ponto e vírgula
no fim de cada instrução, no fim de cada atribuição, coloca-se ponto e vírgula. Portanto, o ponto 3 aqui diz: atribua uma segunda data-hora ao relógio da máquina. Portanto, já temos uma data-hora, agora temos que atribuir isto à máquina. Portanto, ticket machine 1.setDate C3. Portanto, estou a atribuir à máquina uma nova data e hora. Ponto 4. Outro utilizador retira um bilhete da máquina. Então, vamos agora retirar um bilhete da máquina. Retirar um bilhete da máquina é fazer isto que está aqui. E até podemos... portanto, isto vai ser o ticket 2, ticket index 2 e eu tenho também o index. Portanto, retira-se um novo bilhete da máquina e agora vamos então fazer os testes. É perceber que há por aqui muitos outros testes que se podem fazer, mas a seguir podemos ir melhorar um pouco isto. Agora o teste que se pretende fazer é a data e hora do bilhete, do segundo bilhete. Será que está certa? Portanto, mais uma vez temos que validar aqui as datas. Mais uma vez fazer aqui um assert equals. Assert equals. Dois objetos. Assert equals. Agora quero aqui object. Primeiro, portanto, o objeto esperado, o que se espera é... Eu espero que isto seja o C3. O obtido é este aqui. C3. Eu preciso de um calendário. Preciso de uma coisa destas. Ticket. Eu tenho o ticket e agora um C3. Vou ao ticket 2 obter a data. Gregório, calendário, o C3 já existe, vai ser C4. C4, o atual é, portanto eu quero comparar o C3, que é o esperado, com o C4. Sim, está correto. Portanto, o C3 é o esperado, o que eu espero, o resultado seja o C3, que é este. Isto é o valor esperado, o valor que eu obtenho é este aqui. Vou ao ticket 2, obter a data do ticket 2. Ora bem, agora aqui... Agora aqui no ponto 5 diz que, portanto, fazer o teste de a data e a hora do bilhete, a data e a hora do bilhete do segundo utilizador está certa, para verificar se a data e a hora está certa aqui deste segundo bilhete. Portanto, note que ambas são geradas pela classe ticket, portanto a data e a hora são geradas pela classe ticket, portanto a classe ticket é que está lá dentro da data e a hora. Para fazer esta validação, pode-se utilizar um atributo estático da classe TicketMachine. Ora, o tempo deve ser simulado por um objeto do tipo calendar. O tempo deve ser simulado por um objeto do tipo calendar. Ora bem, se o tempo deve ser simulado por um objeto do tipo calendar, quer dizer que quando estamos aqui a utilizar as datas e as horas, ora bem, utilizar um atributo estático
ticket machine. Para que quero aqui este atributo? Vou obter a data e a hora. Data e a hora. Ok, portanto, a máquina tem que internamente ter uma data e a hora. É assim, eu aqui estou a validar o quê? Estou a verificar se a data do bilhete, que é este C4, a data do bilhete é igual a esta data que eu criei aqui, que depois alterei. Portanto, eu não estou a verificar se a data do bilhete é igual à data que existe dentro do ticket machine, que é uma coisa diferente. Portanto, eu aqui o que estou a validar é que esta data do bilhete é igual a esta data que eu utilizei para alterar o ticket machine. Mas não estou a fazer a comparação com o ticket machine diretamente. E é isso que se pretende aqui assim, no ponto 5, validar que isto é igual ao que está na classe ticket machine. E não igual aqui ao C3. Portanto, eu não quero aqui o C3, eu quero ir buscar a data que está no ticket machine. Portanto, isto então... Portanto, eu vou buscar esta data do ticket machine como sendo um objeto estático da classe. Então, para isso, faz ticket machine ponto. E agora preciso aqui de... O nome de uma variável vai ser machine date. Ora bem, variável estática. Portanto, isto, variável estática, vou chamar a isto machine date. Machine date. Portanto, isto sendo uma variável estática. Ora bem, o porquê de esta variável ser uma variável estática? Alguém sabe o porquê de colocar esta variável como sendo uma variável estática? Portanto, isto é a data e hora da máquina. Portanto, a data e hora da máquina vai ser uma variável estática. É assim, uma variável estática pode mudar. Portanto, se fosse uma constante, nunca mudava. Mas uma variável estática pode mudar. Ora bem, uma variável estática é uma variável associada à classe. Portanto, isso quer dizer que todos os objetos acedem à mesma variável. Quer dizer que se eu tiver várias máquinas, todas as máquinas têm a mesma data. Portanto, é essa a ideia. A ideia de colocar esta variável estática é para todas as classes terem a mesma data. Portanto, eu quando altero a data numa máquina, estou a alterar a data e hora nas máquinas todas. Ok, portanto temos o teste feito. Agora é só retirar os erros. Vamos começar desde o início. Começar aqui, temos aqui o primeiro erro. Estou a dar aqui um clique e ele dá aqui opções. Criar este método na classe ticket machine. Sim, é isso que falta. Então vamos criar este método na classe ticket machine. Classe ticket machine, temos aqui o método. Ora bem, eu para já vou deixar os métodos todos vazios. Portanto, eu vou criar os métodos todos e vou primeiro aqui preencher isto. Para já vou criar os métodos todos. A seguir, próximo erro. Portanto, falta este método getTicket. Portanto, vou criar aqui este método. Criar o método getTicket. Portanto, estes comentários não precisa e fica aqui para já isto vazio. Portanto, vazio fica com o retorno nulo. Portanto, se o método devolve um ticket, uma solução é fazer o retorno nulo e estamos a devolver nada. Portanto, eu vou continuar a retirar os erros. GetIndex, portanto, também este método não existe. Vamos criar este método. Criar o método GetIndex. Ok, temos aqui o método GetIndex. Portanto, por omissão ele devolve 0. Portanto, isto na classe ticket está correto. Eu estava aqui a ir ao ticket e pedi qual era o índice, qual é o índice do bilhete. Se é o bilhete 0, o bilhete 1, por aí em diante. GetDate, então vou também criar este método. Criar um método na classe ticket. Ok, e já tenho aqui mais um método. Portanto, eu estou só a criar os métodos
só para retirar aqui os erros. E agora preciso só disto. Vamos ver o que é que ele diz. Ele disse isto: criar este campo na classe Ticket Machine. Vamos criar e ele colocou isto como estático. Ele olhou para a forma como eu chamei o método, nome da classe, ponto, nome da variável, então ele sabe que isto é uma variável estática. Ok, não há erros, agora vamos implementar estes métodos e ver se isto está correto ou não. Ver se o primeiro cenário está correto ou não. Então eu vou começar pela classe Ticket. Ora bem, este método soma, isto eu vou apagar, isto não interessa. GetIndex. O GetIndex faz o quê? O que é que este método faz? Devolve um número sequencial. Portanto, quando se cria o primeiro bilhete, o bilhete ficará com o número 0. Quando se cria o segundo bilhete fica com o número 1, por aí em diante. Ora bem, como é que a pessoa controla isso? Uma solução era ter um construtor que recebia este índice. Uma solução, eu posso ter aqui o construtor da classe, e o construtor ia recebendo o número do bilhete, se era o bilhete 0, se era o bilhete 1, bilhete 2, por aí em diante. Só que isso não funciona, porquê? Porque o testador pode fazer, agora queria o bilhete 20, e depois a seguir diz, agora escolha o bilhete 30, e não há ninguém que me garanta que os números sejam sequenciais. Portanto, nós, em termos da classe, temos de alguma forma que garantir isso. Portanto, nós não podemos deixar ao programador ou ao utilizador ele fazer isso. Então, como é que isso se faz? Portanto, mais uma vez, faz-se com uma variável estática. Uma variável que é para todos os bilhetes. Portanto, esta variável... sim, precisamos de uma variável que seja válida para todos os bilhetes e depois vamos guardar esse valor numa variável local. Ok, é preciso dar aqui umas voltinhas. Então vamos lá fazer isso. Portanto, precisamos aqui int index, portanto, uma variável private index. Portanto, esta variável, portanto, é o que eu vou fazer aqui, return this.index. Portanto, esta variável index vai ser o índice do bilhete. Bilhete 0, bilhete 1, bilhete 2, bilhete 3, bilhete 4, para em diante. Mas eu, para criar estes números, eu preciso aqui de uma outra variável especial, que é uma variável privada, private int counter. Int counter, e inicio isto a 0. Ok, tenho aqui uma variável private, falta aqui um static. O static aqui é o importante. Aqui nesta variável o importante é o static. Porquê? Ora, se eu tiver esta variável estática, quer dizer que esta variável existe, portanto todos os bilhetes acedem a esta variável. Portanto, todos os bilhetes podem olhar para esta variável e verificar qual é o último bilhete que foi gerado e então colocam no index o número seguinte, por exemplo. Ou então utilizam este como o número do bilhete e incrementam esta variável. Que o próximo bilhete pega neste número, guarda o número, incrementa a variável, o próximo bilhete depois vai fazer a mesma coisa. Então é isso que vamos aqui fazer. Portanto, no construtor this.index vai tomar o valor de ticket.counter, ponto e vírgula. Portanto, o número do bilhete é este número e agora vamos incrementar aquela variável. E incrementamos a variável. Desta forma, todos os bilhetes têm um número diferente. Isto porque a variável estática é só uma. Portanto, só há uma variável estática. Portanto, fica associada à classe e não aos objetos.
Portanto, todas as máquinas têm a mesma data e hora. Vamos só acabar aqui a classe ticket. Ver o que é que temos aqui na classe ticket. Portanto, temos o construtor atualiza o contador, aqui o get index, devolve o índice, está correto. Aí agora falta aqui este aqui assim. Portanto, o bilhete tem que ter uma data. Ora bem, se o bilhete tem que ter uma data, esta data tem que ser a data da máquina. Portanto, a ideia será a máquina envia para o bilhete a data. Portanto, o construtor terá que receber então aqui uma data. Calendário. Fazer um import a classe calendar. Ora, é assim, mais uma vez, é assim, aqui assim, a pessoa está a misturar o calendar com o Gregorian, é assim um pouquinho diferente. É assim, os objetos são todos deste tipo e depois a referência pode ser uma ou outra. Portanto, aqui eu posso lá sempre o calendar ou o Gregorian, podem escolher uma coisa ou outra. Ou podem misturar as duas, mas é perceber que ao misturar é preciso ter atenção que um Gregorian Calendar é um calendário e um calendário não é um Gregorian Calendar. Portanto, é perceber, até por ter atenção à herança. Portanto, tem de ser aqui uma variável para guardar este valor. Então vamos aqui private ticket calendar e vamos guardar aqui o calendar this.ticket. Falta aqui o tipo de dados calendar. This.ticket calendar toma o valor do calendar. Ok. Portanto, o construtor recebe uma data e hora, guarda essa data e hora na variável e agora aqui no getDate é só devolver a variável this.ticketCalendar. E temos para já a classe ticket. Já a classe ticket é isto. Portanto, isto segundo o primeiro cenário. Depois à frente pode ter que alterar, mas para já com o primeiro cenário a classe ticket é isto. Ora bem, a classe ticket está. Vou agora alterar a classe ticket machine. Mas agora, com estas alterações, isto deu aqui um erro. Deu um erro no teste. Não é isso que eu quero isto. Ora bem, a classe do teste agora tem erro. Porquê é que tem erro? Tem aqui a diferença entre calendar e Gregorian calendar. Aqui é só para fazer um cast aqui e aqui também a mesma coisa. É assim, este cast pode ser feito sem problemas ou então em alternativa para não fazer isto. Em alternativa para não fazer isto, faziam o seguinte: em vez de colocar aqui um Gregorian calendar, colocam um calendar. Ora bem, isto, portanto, utilizar uma coisa ou outra, portanto, inicialmente faz um bocado de confusão, ou porque utilizar uma ou utilizar outra. Isto percebe-se bem quando se utiliza listas, é um exemplo que se percebe bem o porquê de utilizar lista ou array list. Eu depois posso dar um exemplo disso e explicar que dá para perceber o porquê de utilizar uma classe a outra. Ok, save, portanto, isto já não tem erros, o ticket não tem erros. Ctrl Shift O. Já agora, aqui a classe ticket tinha aqui um import que não era necessário.
Se vocês fizerem no Eclipse Ctrl Shift O, ele organiza os importes. Ele coloca o que for necessário e remove os importes que estão abaixo. Ctrl Shift O. Vou pegar aqui em comentário. Ctrl mais o Shift mais a letra O. Isto é um O. Mais um O. Isto organiza os importes. Ctrl Shift O. Ele organiza os importes e apaga o que não for necessário. Ora bem, esta classe está. E vamos então agora aqui à classe Ticket Machine. Ticket Machine, este index, isto a pessoa pode apagar, isto foi só mesmo para fazer um teste, porque era para ele criar esses métodos, e só para mostrar aqui o set index e assim. Assim, eu vou deixar, mas isto depois isto é para apagar, que isto não quer dizer nada. Até vou colocar aqui um comentário, comentar isto tudo. Seleciona-se isto tudo, edit, search, e agora aqui alguns, surround with, try catch, não, nem aqui os comentários, table comment, isto, portanto, adicionar um comentário a isto tudo. Portanto, isto tudo, portanto, isto não interessa, vocês aqui no menu search podem colocar aqui, retirar ou colocar um comentário. Ok? E agora vamos então aqui, também colocar isto em comentário. Sim, isto tudo por aqui abaixo eu vou colocar em comentário, depois se for necessário. Portanto, eu vou só deixar mesmo os métodos que foram gerados. São estes dois. Ora, tem o setDate e o getTicket. Bem, o getTicket para já, portanto, isto que faz é cria um novo ticket e devolve esse ticket. Faz só um return new ticket. E agora, para criar um bilhete, é necessário uma data. Uma data, vamos colocar a data da máquina. A data da máquina que é ticket machine, o nome da classe. Ticket machine, ponto, machine date. Ok, temos aqui a criação do bilhete. Sim, sim. Portanto, criar um bilhete é criar um objeto do tipo ticket e este objeto recebe no construtor a data da máquina. Falta agora só este método setDate, alterar a data da máquina, que é isto, que é colocar nesta variável, o valor que se recebe por parâmetro. Ora bem, recapitulando, portanto, iniciamos pela criação do método de teste, portanto, implementar o primeiro cenário, portanto, implementar a primeira utilização, exemplo de utilização da máquina. Criamos a máquina, um calendário, ou temos um bilhete, o índice, assim, a pessoa ainda não utilizou aqui o index para nada. A pessoa pode aqui, por exemplo, verificar que o primeiro índice tem que ser 0, o segundo tem que ser 1, por aí em diante. Vamos aqui verificar. Assert equals. E isto 2 inteiros. Primeiro, o valor esperado é 0. O valor que se obteve é este ticket index. Portanto, o primeiro bilhete tem que ter o índice 0. O segundo bilhete está aqui embaixo.
o segundo bilhete tem que ter o índice 1. Portanto, o index 2, o segundo bilhete tem que ter o índice 1. Portanto, será o bilhete, o primeiro é o bilhete número 0, o segundo bilhete é o bilhete número 2. Portanto, aqui, o primeiro está aqui, portanto, será o 0. Portanto, este ticket index, o valor esperado é o 0. No segundo bilhete, o valor esperado é o 1. Portanto, se eu criar um novo bilhete, o novo bilhete há de ter bem, eu vou executar o método teste. Run as short unit test case. Ora bem, isto falhou. Falhou aqui, mas está a falhar aqui em métodos que não estão implementados. Falhou aqui assim. Esperava 1, mas obteve 0. Ele aqui obteve 0. MyTicket, é ticket 2. MyTicket 2. Aqui assim, atenção que isto é MyTicket 2. MyTicket 2, senão ele está a obter o índice do outro bilhete. Ok, voltar a executar. O teste Intrans, este já passou. Eu posso mostrar, tirar o zoom. Portanto, este teste já passou. Portanto, temos o primeiro requisito feito. Portanto, isto. Eu vou já mostrar. Vou fazer uma pausa. Portanto, isto que está aqui é o que está no enunciado, que é. Portanto, eu começo com o enunciado, atribuir uma data, hora ao relógio da máquina. Portanto, temos aqui uma data e uma hora. Temos que ter a máquina e não temos aqui a atribuição. Portanto, o nome que eu dei ao método pode ser este, pode ser outro qualquer. Portanto, isto aqui, o enunciado não está a dizer qual é o nome dos métodos. O utilizador retira um bilhete de uma máquina à entrada do parque. Portanto, está aqui assim, temos aqui a máquina, get ticket, obter um bilhete, portanto, e temos aqui um bilhete, e guarda-se o bilhete. Portanto, o utilizador retira o bilhete. O bilhete retirado contém data e hora. Data e hora e um índice. E este índice começa em 0 e depois é sequencial. Portanto, aqui criei um método para obter o índice e depois ao criar a classe ticket, há que ter atenção que este índice tem que ser sequencial. Verificar que a data e hora do bilhete é a data que foi atribuída à máquina. A data que foi atribuída à máquina. A data que foi atribuída à máquina é esta data. Então estamos aqui a verificar que a data que foi atribuída, a data esperada, é a data que está no bilhete. E aqui estamos a ir ao bilhete buscar a data do bilhete. A seguir, portanto, obter um segundo bilhete, alterar outra vez a data da máquina, para criar uma nova data, está aqui, e alterar a data da máquina. Depois de alterar a data da máquina, obter um segundo bilhete, obter o bilhete e verificar qual é o índice do bilhete. E depois o teste. Verificar se a data e hora do bilhete estão certas agora com a máquina. Para isso, para guardar
a data da máquina, utiliza-se uma variável estática. É assim, isto aqui assim, utilizar esta variável estática, então é assim, geralmente todas as variáveis devem ser privadas. Portanto, isto não é bonito para fazer isto, portanto eu vou alterar isto. Portanto, não é bonito a pessoa aceder às variáveis diretamente, senão a pessoa altera como quiser. Portanto, todas as variáveis devem ser variáveis privadas. Portanto, eu vou então alterar isto aqui. Que é aqui, como podem ver, a variável está pública. É por isso que eu tive acesso à variável. Então vamos alterar isto para a variável privada. Espera aí. Portanto, todas as variáveis devem ser variáveis privadas. Ok? E agora, o que é que acontece? Aqui dá erro. Portanto, eu não posso aceder à variável. Como é que eu resolvo isto? Com um getter. Que cria um método que devolve aquele valor. Portanto, ticket machine, então source, generate getters and setters. Eu quero só o get e colocar isto no fim. Ok. Colocar isto no início. First member. Ok, e tenho aqui o método público que devolve a data e hora da máquina. E agora é este método que vamos utilizar no teste. No teste, em vez de fazer isto, chama-se este método estático. Os métodos estáticos só podem aceder a variáveis estáticas. Portanto, tenham atenção a isso. O método estático é um método que só pode aceder a variáveis estáticas. E só pode chamar métodos estáticos. Portanto, neste caso, parece que ele não está como estático. Ora, public, static, calendar, get machine. Vou guardar tudo. Tá, só faltava era gravar, que era para ele compilar tudo. Portanto, aqui, isto é um método estático, vai obter uma variável estática. Portanto, métodos estáticos só podem aceder a métodos estáticos e a variáveis estáticas. Portanto, e assim temos que a data e hora da máquina é uma variável estática, quer dizer que é igual para todas as máquinas. Então, se eu criar mais objetos, todos os objetos ficam com acedem a esta variável. Portanto, ao criar um objeto da classe date, posso utilizar o construtor por omissão e, neste caso, o objeto é iniciado com o tempo portanto, com o tempo com o tempo atual de quando é iniciado o objeto. Portanto, vamos aqui experimentar, criar aqui um objeto tipo date e ver qual é a data do computador. Portanto, eu vou aqui criar o construtor da classe ticket machine, criar aqui um construtor public ticket machine, frente fecha parênteses. Ok, criar um objeto tipo date, falta aqui um import. Há que ter atenção que é Java util date, o import certo. Há aqui duas possibilidades em termos de import. Java util date. Vamos olhar para a classe date. E agora temos aqui métodos para obter a data, o dia, a hora, minutos, segundos. Temos aqui vários métodos para obter agora os valores da data. Podemos também ir verificar se o Gregorian Calendar se aceita um objeto tipo date. Vamos aqui ver Gregorian Calendar, o que é que isto recebe? Não há aqui nenhum objeto tipo date. Vamos ver a data calendar, ver se isto recebe um objeto tipo date.
Não tem. Métodos estáticos. Construtor não. Portanto, só não pode aqui obter. Portanto, não pode fazer logo a atribuição disto. Então, podemos aqui obter estes valores. Vou aqui focar aqui estas variáveis. O ano vai ser date.getYear. Vou colocar isto em int month. O mês date.getMonth. O dia da semana date.getDay. A hora date.getHour. Hours. E os minutos date.getMinutes. Ora bem, para já estes métodos todos, a parte destes métodos todos, portanto são métodos que já são métodos antigos que em princípio não seriam para ser utilizados. Se eu vou utilizar, então aqui eu vou colocar, eu vou aqui escolher esta segunda opção para ele ignorar esses avisos. Ok, portanto ele ignora depois aqui estes avisos todos. Ok. Portanto, isto já agora verificar se isto ticket machine. Aí agora o que é que queríamos fazer? Queríamos colocar aqui é igual a new Gregorian calendar e enviar isto tudo. Eu tenho aqui um exemplo, eu posso copiar isto. Portanto, as variáveis são as mesmas, então eu copio logo isto. Bom, desta forma, quando uma máquina é criada, com a data atual do computador. Eu posso efetuar um teste. Posso aqui efetuar um teste e verificar que isto está certo ou não. Verificar se está certo. Portanto, aqui para obter as horas faz isto. Depois o resto é semelhante. Horas. Portanto, em princípio este objeto não é necessário. Obter as horas está aqui. É fazer isto. Calendar. Isto é estático. Eu acho que ele quer um objetivo calendar. Olhar para a documentação. Ora bem, get horas, os minutos, portanto, é a mesma coisa. Ver class calendar. Class calendar, olhar aqui para os métodos. Já vou só colar aqui.
Ora bem, eu copiei qual é que foi. Foi obter os minutos. Quem é lendo minutos está aqui. A documentação, método get. Get que está. Get, está aqui. Portanto, é necessário criar um objeto do tipo que é lendar e depois é com esse objeto que se faz tudo. Portanto, isto aqui vai ser diferente. Portanto, em vez de um objeto do tipo date, cria-se um objeto tipo calendar. Eu vou deixar ali o date, o nome vou deixar o mesmo. Vamos alterar. Calendar. New calendar. Daí agora, letras minúsculas. Obter isto. E aqui é tudo igual. Get year month isto deve ser day of month para criar um objeto. A pessoa chama esse método getInstance que devolve o objeto já existente da própria classe. Ok, e temos agora, isso já não é necessário. Esta é a instrução. Portanto, obter um objeto tipo calendar, ir a esse objeto, obter o ano, o mês, o dia do mês, a hora do dia e o minuto. Sim, há minuto e milissegundos, obter os minutos. E depois cria-se então um Gregorian Calendar com esta informação. Bem, vamos fazer um método de teste a ver se isto está correto. Vamos lá fazer um método de teste. Ora bem, Ticket Machine de teste. Eu vou criar aqui um novo método. Ora bem, teste creation date. Portanto, precisamos de uma máquina. Ora bem, não há nenhum método para obter a data. Não, temos aqui um método para obter a data da máquina. Está aqui um método para obter a data da máquina. Eu ia dizer que não há nenhum, mas temos aqui. Isto tipo calendar. Calendar é igual a isto. Ora, criamos uma máquina, vamos à máquina buscar a data e hora e agora vamos verificar se essas coisas estão corretas ou não. Assert equals. Ora bem, long. O esperado ano 2015. Calendar.get a parênteses. Calendar.year. Verificar se o ano está correto. Verificar o mês.
O mês deve ser 3. E vamos verificar o dia. Hoje, dia 8. Ora bem, é assim, neste teste, na verdade, nem é necessária a máquina. Neste teste nem é necessária nenhuma máquina. Porquê? Porque que pega não é necessária nenhuma máquina? Porque existe a variável estática associada ao ticket machine, à classe ticket machine. Portanto, quando existir uma máquina, a data será esta, que está a obter. Portanto, isto é uma variável estática. Portanto, sempre que é uma variável estática, essa variável existe mesmo sem existir objetos. Vamos executar isto. Teste entrance, teste create date falhou aqui. Null point exception. Isto deu aqui o null point exception. Calendar ponto. O mês é 4? Sim. Assim, em princípio será 3, é preciso ver a documentação. É preciso ver a documentação, mas em princípio será 3. Calendário. Sim, é porque em princípio começa em 0. É preciso ver que os meses em princípio começam em 0. Portanto, onde é que isto está? Meses. Está alguns aqui, a documentação explica isso, que os meses devem começar em 0. Ok, mas eu queria perceber o porquê disto. Bem, isto deu um null point exception aqui. Null point exception. Quer dizer que isto deu nulo. Isto deu nulo porque, como não há nenhum objeto, assim, a variável existe, só que nunca. Vamos aqui ver o que é que acontece. Esta variável existe. Está aqui. Ela existe para todos os objetos que têm acesso a isto. Só que, se não houver nenhuma máquina, esta variável está a nulo. Portanto, nunca foi iniciada. Portanto, é preciso criar uma máquina para iniciar. Portanto, isto tem razão em dar aqui aquela exceção. Portanto, é necessário criar uma máquina. Ao criar a máquina é que se vai iniciar aqui a data. Portanto, o construtor é que vai iniciar a variável. Voltar a executar. Ora bem, e o teste passou. Portanto, o teste passou. Portanto, isso quer dizer que o mês começa mesmo em 0. Portanto, aqui o mês começa mesmo em 0. Portanto, o mês é 3.